Olá você que nos acompanha pelo Notícias Agrícolas, eu sou Letícia Guimarães e a gente começa agora mais um boletim. Vamos falar um pouquinho sobre suinocultura, como que esse setor encerra o mês de janeiro e encerra de maneira atípica, principalmente quando a gente olha para o setor da suinocultura independente. Hoje é sexta-feira, dia 31 de janeiro. Ontem, na quinta-feira, dia 30 de janeiro, foram realizadas as principais bolsas de suínos na comercialização dos animais na modalidade independente. E então a gente traz para a conversa agora o Valdomiro Ferreira, que é presidente da APCS, Associação Paulista de Criadores de Suínos, para a gente contextualizar esse cenário da suinocultura independente. Ferreira, seja muito bem-vindo. Boa tarde, Letícia. Boa tarde aos amigos do Notícias Agrícolas. É um prazer voltar a falar com vocês, aproveitando para saudá-los um excelente 2025, com muita saúde, paz, e o momento e o ano será da suinocultura brasileira, não tenho dúvida disso. Amém, que assim seja. Ferreira, eu acabei de encerrar agora um boletim falando sobre o mercado do boi gordo, como que esse mercado encerrou o mês de janeiro. E aí agora então a gente fala de outra proteína que é bastante importante e principalmente uma proteína que é muito visada no mercado externo, que é a carne suína. Eu queria saber de você, Ferreira, como é que foi esse mês de janeiro para o mercado da suinocultura independente? Um mês totalmente atípico, se olharmos o histórico. Fazia muito tempo que nós não tínhamos uma estabilidade que ocorreu agora. Tivemos 4 semanas consecutivas com preços nos patamares de R$ 152 arroba. Também tivemos 3 semanas do mês de dezembro com estabilidade, somando 7 semanas de estabilidade no preço. Ontem, na quinta semana de janeiro, a última semana, conseguimos elevar o preço para R$ 156 e o mercado, na manhã de hoje, vem confirmando os negócios com base em 156. Já tivemos região de Aras, região de Brotas, região de Olambra, acabamos de ter informação da região de São Sebastião da Grama, sinalizando negócios em 156, posto frigorífico com 21 dias para entrega na próxima semana. Esse fato atípico, ele é fundamentado em duas questões, Letícia. A primeira, que comprova os últimos levantamentos, nós estamos, como você bem disse, em 7 semanas com preços estáveis, mas também diante de uma realidade nas granjas com um preço médio, o peso médio, desculpa, variando entre 113 a 114 quilos. Isso sinaliza que nós não temos represamento de animais nas granjas. Paralelo a isso, não podemos esquecer que em 2024, principalmente no segundo semestre, nós tivemos uma importante exportação em termos de volume e faturamento. Nós tivemos praticamente 6 meses consecutivos exportando numa média de 100 mil toneladas de carne suína. Isso fez com que nós fizéssemos um estoque de passagem de 24 para 25 bem abaixo do que estava previsto. Tanto é verdade isso que a agroindústria, em alguns momentos pontuais, estiveram adquirindo animais fora das suas integrações nesse mercado spot que nós chamamos. Portanto, em resposta à sua pergunta, janeiro é um mês atípico e, por incrível que pareça, na última semana de janeiro, nós sinalizamos uma alta para o mês de fevereiro. Isso nos tranquiliza e demonstrando que nós teremos os próximos meses bem interessantes para a suinocultura brasileira. E Ferreira, olhando, né, para essa sustentação dos preços que veio desde
do ano passado, né? Então foram 7 semanas com preços estáveis até ontem, na quinta-feira, dia 30 de janeiro, que o preço subiu um pouquinho, então saiu de R$ 8,11 o quilo vivo para R$ 8,32. Minas Gerais também teve um cenário semelhante, né? Também ficou ali 7 semanas com preço estável e ontem, então, houve a sugestão de elevar os preços, mas não houve acordo entre suinocultores e frigoríficos. E aí, Ferreira, eu pergunto para você, o que tem sido o fiel da balança nesse momento, né? A gente tem ali 3 pilares, tem a demanda interna, tem a demanda externa e tem a oferta. Você comentou da questão da oferta, que ela está ali com os pesos muito semelhantes do que a gente vinha caminhando do final do ano passado para cá. Não tem animais pesados para serem comercializados. Então, sobra para eu te questionar como é que está a demanda interna e a demanda externa nesse momento? O que está fazendo o contrapeso? A demanda interna ela está equilibrada, não há um grande consumo de carne suína no mês de janeiro no mercado brasileiro. Entretanto, esse vazio ou esse déficit de consumo no mês de janeiro, ele foi, eu diria, ele foi submetido aos números das exportações. Então, entre o mercado externo e interno, nós acabamos tendo um equilíbrio entre oferta e demanda. E, por um outro lado, nós temos que entender também que o produtor de suínos no Brasil ele está menos pressionado em termos de custo. Isso dá a ele uma oportunidade de gestão, de comercialização com mais tempo. Ele pode olhar um pouco mais o mercado e ir colocando os animais, ofertando os animais conforme a evolução do mercado e não conforme a sua necessidade quando os animais estão fora do peso. Então, o que eu percebo nas bolsas do Brasil é que nós estamos tendo uma oportunidade de termos mais tempo para administrar as nossas vendas. E, paralelo a isso, o mercado não se faz só de animais vivos. O mercado de carcaça, que vinha muito travado, o que estava escoando, mas com preços muito baixos. Nós podemos dizer que o mês de janeiro não foi favorável para os frigoríficos, porque a disputa de carcaça foi grande no mercado paulista. O que aconteceu de lá para cá? Esses animais foram caindo de peso, a oferta foi diminuindo. E o ápice foi ontem, aonde os frigoríficos chegaram a uma conclusão, elevaram os seus preços do abatido. Havia negócios no estado de São Paulo até a semana passada em 11,30, 11,50 o preço do abatido. Houve uma concordância de tentar trabalhar uma nova tabela de R$ 12 no mínimo. Essa tabela foi aceita pelo mercado atacadista e varejista. Paralelo a isso, na distribuição, os preços em R$ 13. Esse fator é importante para cacifar o preço de R$ 156, R$ 8,32 no mercado paulista. É importante sempre a gente observar o comportamento do mercado do abatido, já que o mercado de carcaças em São Paulo é o maior mercado brasileiro. E, Ferreira, já que você tocou ali no ponto dos custos de produção, eu queria saber de você como é que está agora. A gente tem o preço aí do quilo do suíno vivo, R$ 8,32 o quilo. Como é que está a relação de troca com o milho e com a saca do farelo de soja também, para a gente trazer isso para a nossa audiência? Eu sei que Letícia, você já me ensinou que a relação de troca ideal para o milho é uma arroba suína comprar 2,5 sacas de milho. Isso aí, esse eu já aprendi.
Se nós olharmos hoje, nós não estamos conseguindo ainda 2,5. Mas o mercado de grãos, hoje, principalmente de milho, ele é bastante ofertado. Isso também tira a pressão do produtor em ter que comprar imediatamente. No mesmo modo que eu te falei que ele tem tempo hoje para comercializar seus animais, porque o mercado não pressiona tanto, paralelo a isso, o que está acontecendo? Também nos grãos, ele não tem uma necessidade de sair comprando o mais rápido possível o milho. Vamos falar de milho, que é uma relação de troca hoje no patamar aí de R$ 65. Então, se nós pegarmos 156 dividido por 50, desculpa, voltando, 156 dividido por R$ 63 a saca de milho, nós estamos falando de uma relação de 2,47. Quase estamos atingindo na relação ideal de 2,5. Eu acredito que a semana que vem a gente consiga essa relação. No farelo de soja, nós estamos pagando o farelo de soja hoje a 1,7 o quilo. Então, se você pegar 8,32 dividido por 1,7, nós estamos falando que 1 quilo de suíno vivo hoje compra 4,9 quilos de farelo de soja, quando a relação ideal seria de 4,5. Pô, mas então tá bom o farelo de soja? O farelo de soja também está entrando à safra. Nós acreditamos que a pressão do farelo de soja também nos condiciona a ter mais tempo para negociação. Prova disso é que o consórcio. Nós estamos comprados, lembrando que o ano passado, nessa época, Letícia, o produtor não tinha capital, giro de dinheiro, para fazer estoque ou comprar volume satisfatório para a sua necessidade. Era isso que eu queria Ele, te perguntar, Ferreira, com essa relação de troca que você apresentou agora, tanto para o milho quanto para o farelo, nesse momento, né, depois que passou aquele turbilhão de crise na suinocultura, houve o suinocultor conseguiu colocar a cabeça para fora d'água no ano passado, agora no começo desse ano. O produtor ele consegue fazer compras antecipadas, ele consegue se programar melhor sem ter que comprar da mão para a boca? exatamente. E eu vou te dar esses números. O ano passado, nós não conseguimos sequer comprar por 30 dias. Nós comprávamos semana a semana ou dia a dia, e aí não tem como planejar. O preço é do dia, você tem que entrar no mercado e comprar. O que está acontecendo agora? Nós aqui em São Paulo já temos planejado e comprado farelo de soja para janeiro, fevereiro e março. Nesse momento, nós já estamos olhando o mercado de abril e maio para fazer posicionamento, aguardando o melhor momento para fazer essa compra. Isso reflete no quê? Nós conseguimos administrar as nossas compras em função do mercado, né? E isso condiciona aquela tranquilidade ao produtor. Então, o cenário que inicia-se em 2025 é totalmente diferente do cenário que iniciou-se em 2024. Ou O que seja, nós. Pois não. olhando para os preços de venda do animal, para os preços de venda da carcaça, e para essa relação de troca com esses principais insumos que representam, né, a nutrição animal representa a maior fatia do custo de produção, né, Ferreira? Dá para se tomar como um pressuposto de que o suinocultor está tendo uma margem ok nesse começo de ano? Como é gostoso falar essa palavra. Fazia tempo que a gente não Fazia falava tempo, isso. né, que a gente não tinha Os- esse sorriso no rosto, né, Ferreira, de falar da margem para o suinocultor positiva. o setor hoje tem uma margem de lucratividade. E o que nós orientamos? Eu sei que sempre você pede
para que a gente possa orientar o nosso suinocultor. Sim. No entendimento da Associação Paulista, nós temos uma situação que a gente pode realizar e outras que não dependem da gente. Vamos naquelas que não dependem da gente. Hoje, a suinocultura tornou-se um mercado também muito atrativo em termos de mercado externo. Hoje nós estamos atingindo 27% do que nós produzimos está sendo exportado. Então, as influências do mercado externo também está diretamente ligado ao nosso segmento. Nesse momento, nessa semana, o que nos deixa mais apreensivos é a postura dos governos brasileiro e americanos. Nós precisamos que não haja interferência política e sim seja respeitados os contratos de mercado internacional, principalmente para o mundo, já que Brasil e Estados Unidos são duas potências na produção de comida para o mundo. Então, nós temos que ter juízo nesse momento, entender que os americanos precisam de nós e nós precisamos dos americanos para continuar com esse mercado bilateral. Se isso acontecer positivamente, nós vamos deslanchar em termos de proteína animal. Paralelo a isso, que também não é do nosso poder de traçar, é essa semana há uma fatia do governo e da imprensa querendo culpar o agronegócio pelo custo do alimento. Não, não é por aí. Não é por aí. Na verdade, quando você forma preço, você não forma porque você quer. Você forma em função do teu custo e do que o mercado está deslumbrando. Então, cada um tem que fazer a sua parte. Nós, enquanto produtores, temos que produzir para que nós possamos alimentar não só os brasileiros, mas uma boa parte do mercado. Só que para produzir, hoje, são dois aspectos que nos preocupam. O primeiro é a escassez de mão de obra, e aí poderia haver um incentivo por parte do governo de tentar trabalhar a mão de obra com menos encargos. E para escoar toda a nossa produção, o governo poderia fazer a parte dele também em reduzir os custos, os custos tributários. Nós temos uma carga tributária muito grande, não só na produção, como na comercialização, na distribuição, e para que esse produto possa chegar às gôndolas do consumidor brasileiro com preços acessíveis ao brasileiro de baixa renda. Nós queremos vender proteína animal para o mercado de baixa renda, porque esse é o grande mercado brasileiro. Classe C e D são os grandes consumidores de proteína nesse mercado. Então, feito essa questão, mercado americano, mercado tributário, não corresponde a nós isso. O que corresponde, então, ao produtor nesse momento? Sempre eu falo isso para você, Letícia. O momento é de rentabilidade e agora é utilizar esse dinheiro para melhorar as condições das nossas instalações, da nossa nutrição, da nossa reposição de material genético, que foi muito sucateado nos últimos anos. Não é hora de aumentar plantel, porque senão a crise venha logo ali na frente. Nós precisamos arrumar a nossa casa. Fábrica de rações, material genético, instalações, usar esse dinheiro para investimentos que possam melhorar a produtividade. E um dos investimentos que eu acredito que nós devemos olhar muito é a questão da automatização em nossas granjas.
nós precisamos ficar menos dependente da mão de obra, que tem um custo hoje muito alto. Então, nós precisamos automatizar as nossas granjas. E, paralelo a isso, também climatizar as nossas granjas em função dessas mudanças que vêm por aí. E aí eu aproveito, Letícia, se você me permitir, Claro. a COP30 é em novembro. Eu acredito que nós, produtores de proteína animal, precisamos, junto com a frente parlamentar, ir nos preparando a nossa pauta para o agronegócio dentro do COP30. O mundo vai estar de olhos, não só no Brasil, mas o que pode acontecer em termos de questões ambientais e emissão de gases. Nós temos uma grande oportunidade, enquanto Brasil, de ser um país que possa liderar esse movimento para que a nossa produção não seja só de proteína animal, mas que ela possa ser também de produção de energia, energia limpa, uma produção de biofertilizante, porque nós temos esse produto. Só que nós precisamos participar ativamente do que vem aí, principalmente na legislação. Eu tenho conversado com o deputado Arnaldo Jardim, que é o vice-presidente da Frente Parlamentar do Agronegócio Brasileiro, e vamos trabalhar muito até novembro para criarmos uma pauta para que a gente possa colocar a suinocultura paulista dentro dessa nova inovação que vem aí, principalmente na geração de energia via biometano. Perfeito. Trabalhar até novembro para apresentar essas pautas na COP30 e também trabalhar até 2026, né, Ferreira, para concluir aquelas adequações das normativas em relação ao bem-estar animal, que você bem citou aí em relação a isso, que é um momento que precisa dessa adequação nas granjas, não de aumento no plantel. Você que é suinocultor, que está nos acompanhando agora, você ouviu a fala do Ferreira. Não é momento de aumentar plantel, né, Ferreira? É momento de fazer investimento em genética e em estrutura das granjas. Correto, Ferreira? Correto? E sair um pouco da sua porteira e acoplar junto com as lideranças para que nós possamos também contribuir para o governo nessas pautas que são fundamentais para a sobrevivência da suinocultura brasileira nesse novo cenário ambiental que está se formando. Então, nós temos que estar presentes. E essa rentabilidade nos garante, nesse momento, que a gente possa ter um pouco de fôlego, um pouco de tempo para correr atrás dessa pauta. Se você me perguntar o que você espera a curto prazo, quando eu falo primeiro e segundo trimestre de 2025, eu acho que ele vai ser muito interessante para a suinocultura, muito, muito interessante. O segundo semestre vai depender de outras questões, como a gente já relatou algumas delas, mas estamos muito esperançosos com 2025, muito. Só que, às vezes, o pessoal lá da suinocultura paulista está falando que o momento é agora, vamos aumentar o plantel. Isso é o primeiro passo para a crise de 26. Perfeito, Se nós, Ferreira. se Muito. nós crescer, Se nós crescermos, aumentarmos o plantel em 25, o segundo semestre de 26 vem crise por aí. Então, vamos saber administrar a nossa produção e a nossa comercialização. Desculpa de me estender, Letícia. Imagina, Ferreira, é sempre uma aula e você aí, suinocultor que acompanhou esse ao vivo, tá vendo? Guarde essa mensagem com você. Ferreira, muito obrigada pelas informações. Você é sempre muito bem-vindo aqui com a gente no Notícias Agrícolas e que nossa parceria continue aí 2025, 2026, 2027 e por aí vai.
Vamos em frente, Letícia. Vamos lá. Sempre levando informação e conhecimento ao nosso produtor. E vocês são nota 100 nesse aspecto. Notícias Agrícolas é uma ferramenta que todo produtor gosta de ouvir, porque vocês falam a linguagem que nós sabemos ouvir, a linguagem do campo. Parabéns. Siga em frente. Vamos lá, vamos em frente. Tá, então estivemos com Valdomiro Ferreira, que é presidente da APCS, Associação Paulista de Criadores de Suínos, nos trazendo as informações de como esse setor, e principalmente quando a gente olha para a suinocultura independente, como que foi o transcorrer desse mês de janeiro e como que esse mês termina nessa sexta-feira, dia 31, e um mês atípico. Janeiro costuma ter queda nos preços, ter queda nas cotações, devido a questões de menos capitalização da população, uma demanda mais desaquecida, e não foi o que aconteceu com a suinocultura independente. E não estou falando só do estado de São Paulo. Se a gente trouxer, né, um retrospecto do acompanhamento que é feito aqui no Notícias Agrícolas, eu trago toda quinta-feira um texto, todas as tardes, com o levantamento das principais praças que comercializam os animais da suinocultura independente. Cerca de 7 semanas, São Paulo, Minas Gerais também ficaram com preços estáveis. E ontem, na Bolsa de Suínos, no dia 30 de janeiro, na quinta-feira, houve alta nos preços. Então, assim, um janeiro totalmente atípico. E o Ferreira, ele traz a seguinte informação: uma oferta de animais com pesos menores, e isso já vem desde o final do ano passado, e uma demanda de exportação bastante acelerada, bastante pujante, inclusive agroindústrias tendo que vir comprar no mercado spot, porque estava ali sem animais, sem peso ali de carcaças para poder cumprir com os seus compromissos. E de acordo com o Ferreira, esse é o momento do suinocultor que está com a margem boa, já que os custos de produção estão mais folgados nesse momento, principalmente quando a gente olha para milho e farelo de soja. Não é momento do suinocultor aumentar plantão, é momento do suinocultor investir em genética, investir em estrutura e também pensar um pouco fora da porteira e olhar para questões de transformar ali os dejetos de suínos em energia, olhando para a COP30 e olhando também para outras fontes de renda para a sua propriedade. Eu encerro por aqui, já tem mais informação para você. Notícias Agrícolas, informação agro relevante e conectada.